A última batalha começou. Há uma situação que diz que todo trabalho que a mulher deve fazer não lhe pode tirar de casa. A mulher pode até vender, mas que vendendo não saia dentro da sua porta. Todo trabalho que a mulher fazer não lhe pode tirar de casa. Essa é a orientação divina, até porque foi sempre a vontade de Deus que todo aquele que serve ao Senhor tivesse um ofício. Por isso é que devemos voltar às origens da verdadeira educação, onde os nossos filhos têm que ser ensinados a aprender um ofício, para não depender exatamente de um patrão ou de uma patroa. Amém, muito obrigada. Espero que o irmão que fez a pergunta esteja satisfeito. Vamos então à segunda pergunta. Quanto à maturidade no relacionamento? A irmã Angelina falou da maturidade física, mental e espiritual. O irmão gostaria de saber onde é que fica a maturidade financeira. Acho que não percebi muito bem. Alguém poderia assim, separar os A irmã Angelina, onde se enquadra nas três? nas três onde se enquadra a maturidade financeira, ou a maturidade financeira é outra, ou mais ou menos eu gostaria já assim de dar como cheque. Gostaria que a irmã Angelina especificasse assim por palavras miúdas o que é uma maturidade física, uma maturidade mental, uma maturidade espiritual, e onde é que podemos encaixar a maturidade financeira. Acho que essa era a pergunta do irmão. Irmão José, por favor. Irmão Livres. Ele vai responder. Vou só falar tão rápido a respeito da maturidade financeira. É muito importante esta área, principalmente no caso de relacionamento. O que é, na essência, a maturidade financeira? É a capacidade que o indivíduo tem de suprir-se a si mesmo. Quando você é totalmente dependente dos seus pais, você encontra-se em capacidade para entrar em um relacionamento. Ainda que tenhas a parte física bem construída, a mental e a espiritual, ainda que você entenda Daniel Apocalipse, mas se você não sabe o que é ganhar pão por você mesmo, estás em capacidade de entrar em um relacionamento. A serva do Senhor, ou seja, Paulo fala em Tessalonicenses, e ordenamos que aquele que não trabalha não quer. Seria assim, nós dissemos também, aquele que não trabalha não casa. Isso é importante. Então, maturidade financeira é a capacidade que o indivíduo tem de conseguir o seu próprio ganha-pão. Sabemos muito bem que o grande conflito começa onde? Pois, realmente nós demos um culto racional ao nosso Deus. Entretanto, uma pessoa crescida espiritualmente, mentalmente, fisicamente, saberá que deve trabalhar para sustentar a sua casa. Saberá que, independentemente dos problemas que há de vir no lar, tendo a maturidade mental, saberá como resolver. Saberá que não importa os embates na vida espiritual, saberá como se posicionar, se manter firme se tiver uma maturidade espiritual. Entretanto, pessoas com essas três características estão qualificadas para todo e qualquer tipo de problemas. Conseguem resolver todo e qualquer tipo de problemas. São pessoas que não estão habilitadas numa área e desqualificadas noutra, não. Está totalmente qualificado, entretanto, esse tipo de pessoa está qualificado para assumir um relacionamento. Porque saberá ser pai, saberá ser esposo e saberá ser marido. E para isso, é necessário que ele esteja qualificado espiritualmente, mentalmente, fisicamente. E se for mulher, saberá ser esposa, saberá ser mãe e saberá ser dona de casa. Então, irmã Juliana, acho que a irmã Juliana está querendo acrescentar, né? Então, vou já dirigir para a irmã. Se porventura há uma maturidade financeira, há uma maturidade mental, né? E na maturidade espiritual está se acambalhotar, vai ou não vai? Não avança. A irmã Angelina foi bem clara. A obra precisa ser completa. Tem que todos os requisitos que Deus estabeleceu para o preparo do namoro, para o casamento, tem que ser alcançada, adquirida
em ambas as partes. E eu gostava assim de dar exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em João capítulo 14, ele nos apresenta, ele veio morrer pela sua noiva, né? Veio fazer o pedido, veio casar com a sua noiva, mas lhe faltava algo, lhe faltava mansão. Ele viu que não, ainda falta algo para mim te levar, que no tempo de Israel era assim o casamento. Eles faziam certa parte daquilo que era requerido para o casamento, mas depois de pagar os dotes, se esse marido não tivesse condições financeiras, primeiro tinha que ir trabalhar, deixa aí já, está ocupada, já está tudo, mas ainda vai preparar as condições. E Jesus Cristo fez isso, nos mostrou. Ele foi, era desejo de Jesus talvez nos levar de imediato, mas ele nos deixou, disse, é necessário que eu vou preparar lugar, para que quando tiver o lugar preparado, eu possa vir vos pegar, para que onde eu estiver, possais que vocês estáis. Então é isso, condições que financeiras. Nós precisamos ter todos os requisitos para darmos avanço. Se está mal espiritualmente, não avança. Se não tem condições financeiras, não avança, porque as crianças vão passar mal. E Deus abomina trazer filhos para o mundo e sofrer, para depois vão acusar Deus. Então, todos esses elementos é necessário e fazem parte para um casamento que venha honrar e glorificar a Deus, porque assim Ele o estabeleceu. Muito obrigada, irmã Verônica. Cristo foi o nosso modelo, claramente. E se prestamos a máxima atenção de como Cristo crescia em Lucas, penso ser Lucas 2, versículo 51 a 52, lá diz que ele crescia em graça, sabedoria e estatura. É um pacote totalmente completo. Então, é certo, todo mundo que quer entrar num relacionamento tenha o pacote completo para não estar deficiente. Acrescentando também, só em um ponto que as irmãs não mencionaram aqui. Nunca se pode entrar num relacionamento sem ter a maturidade emocional ou maturidade mental. As irmãs acabaram de falar que maturidade mental é saber lidar com os problemas, mas também existe um ponto que não se tocou. Quando nós falamos sobre maturidade emocional, nós estamos a falar, né, de não entrar dentro de um relacionamento se nós não conseguimos ainda controlar os nossos sentimentos. Existem irmãos que ainda não conseguem controlar os seus sentimentos. Quando vai a uma irmã em um estudo, acho que o coração começa a bater. Quando vai ver uma outra irmã ministrar em um outro estudo, o coração bate. Aquele irmão que vai ver a irmã está cantando, o coração vai batendo. Vai ver a irmã palestrou, falou sobre alguma coisa, o coração vai batendo. Então, antes de nós entrarmos dentro de um relacionamento, também temos que ter muito cuidado com a nossa mente e sabermos controlar os nossos sentimentos, porque é muito prejudicial. Entramos em um relacionamento, de princípio gostamos da irmã e depois no final começamos a gostar de outra irmã. É uma decepção muito grande. Muito obrigada, irmã Mariette. Prosseguimos, né? O irmão gostaria de saber o que é que se deve levar em conta antes de namorar? A idade ou a maturidade? Eu penso que nós já falamos muito sobre isso, não? Falamos muito sobre isso. Algo bem rápido. É possível uma menina de 11 anos dar à luz? Ou até pode ser possível, mas com muitos riscos. Exatamente. Conseguimos compreender. Quer dizer, é dar à luz numa situação precoce. Então, é necessário que você tenha maturidade. Eu penso que se já quando eu tivesse a maturidade física, não trabalharia por 7 anos. 14 anos, não trabalharia. Então, esta maturidade física é sim muito importante no lar. Senão poderíamos casar com uma menina de 11 ou 14 anos. Nós vimos que houve muitos obreiros, inclusive até J.N. Enders, ele começou a pregar a mensagem com 11 anos, podia também casar. Não por isso, por quê? Porque não era crescido fisicamente. Então, os três devem mesmo andar juntos. Essa pergunta é já depois de ninguém pode observar
negligenciar o outro. Tem que estar mesmo concreto, maturidade física, mental e espiritual. E a idade? Os irmãos estão a entender a obra, mesmo assim. Temos aqui outra pergunta. No caso, para a preparação para o casamento, irmã Angelina, o que quer dizer o pátio, o lugar santo e o santíssimo? Acho que o irmão não percebeu bem o que é namorar, chegar no pátio, namorar, chegar no santo, o que é mais chegar no santo. Isso não trabalho, então, mas é comum. Alguém poderá responder, por favor? Bom, irmão, boa tarde. Eu digo sempre que as 28 doutrinas, todas as doutrinas adventistas estão ao redor do santuário. Alguém me perguntou, e o casamento? E eu fiquei assim a me perguntar, casamento? Como conciliar casamento com o santuário? E ver a verdade, não é, sobre o relacionamento ou casamento no contexto do santuário, não é? E poucos, na verdade, estão familiarizados com essa verdade. E Paulo diz, não é, lá em Hebreus 4, verdadeiramente, não é, venerado seja o matrimônio sem mácula. Sem mácula, mácula remete a quê, irmãos? Mancha, pecado. E segundo 1844, nós estamos em que tempo? Purificação, certo? Ok. Purificação remete ao quê? Santuário. Santuário. Que compartimento? Ou seja, temos quais compartimentos? Pátio, compartimento 2, não é? Pátio Santíssimo. Mas no tabernáculo temos 3, incluindo o pátio. Pátio, Santo e Santíssimo. Quer dizer, namoro, noivado e casamento. Irmãos, ninguém podia entrar no santo sem passar no pátio. O pátio remete-nos ao quê? Sacrifício. É no sacrifício, é no pátio, ou seja, é no namoro que nós temos que sacrificar os nossos desejos impulsivos sexuais. E individuais. E por aí vai, não é? Sem querer alongar muito o tema. Obrigado. A abordagem foi bem apresentada e muitas das vezes o que se passa é que nós não queremos observar esse processo todos. Infelizmente, como cristão, muitos querem pular cerca, querem deixar o pátio para entrar já no Santíssimo. E isso não deve existir no nossos namoros. É mesmo passar por cada item. Jesus Cristo cumpriu. Ele esteve no pátio, realizou todas as obras do quê? Do pátio. Foi no Santíssimo, no Santo como sacerdote, realizou todas as obras. E é no lugar santo onde nós vamos quê? Espírito de oração, está aí o altar de incenso, a mesa dos pães, estudar a palavra, cultivarem já agora. Porque se vocês pularem esses procedimentos todos, no vosso lar, quando chegarem no lugar santíssimo, agora vai acabou. Vai. Porque tudo é sequencial. Por isso, senão nós vamos cair aquilo que o mundo faz. No namoro traz tantas surpresas, leva a mulher para ir jantar fora, a namorada para ir jantar fora, traz presente, traz um monte de ilusões. Depois de estar dentro de casa, todas as ilusões desaparecem. E agora começa a se perguntar, amor acabou, cadê aquele carinho? Cadê aquela amizade, aquele companheirismo? Agora começa a ser individual, não quer mais a companheira. Então tudo isso por quê? Erraram no processo do quê? Do namoro. Então se nós seguirmos conforme a orientação de Deus, em cada fase cumprimos conforme o Senhor nos orientou, nós seremos quê? Bem-sucedidos. E no nosso lar haverá beleza, haverá amor, companheirismo, amizade, surpresa. Muitos obreiros já não trazem surpresa dentro do casamento. Pensam só que namoro é só lá ficou. Não, namoro é vida toda. Até mesmo no casamento temos que continuar aqui a namorar, porque é fase de conhecimento. E nós vamos nos conhecer por toda a vida. Hábitos que eu tenho que no namoro não apresentei, meu marido vai me conhecer dentro de casa.
Nós precisamos conciliar isso tudo. E com Cristo Jesus, o altar de incenso, nós vamos conseguir vencer todas as barreiras. Agora no namoro, estavam lá, não houve o altar de incenso. Como é que no casamento vai existir o altar de incenso? Aí onde encontra muita dificuldade, os lares começam a morrer. Porque namoraram mal. Namoraram mal. Então, por isso, precisamos seguir esses parâmetros todos. Muito obrigada, irmã Verônica. Ainda nesta senda, a irmã falou da preparação para o casamento. Pátio, santo, santíssimo, toda a trajetória. Será que tem, assim, um tempo determinado para estarmos no pátio, um tempo determinado para o santo, um tempo determinado para o santíssimo? Ou depois de um mês de relacionamento já estamos aí no santuário, depois de um mês no santíssimo? Como é que é, irmã Angelina? Alguém para responder? Olhem por isso. Bem, é o seguinte, eu já vi algumas palestras onde alguém dizia que, né, não sei se leu, se tem uma citação, nunca encontrei por acaso, onde dizem que tem um tempo determinado para se namorar. Tem, né? Eu nunca encontrei, por acaso. Já, né? Exatamente. Mas também Deus não é a favor de relacionamentos que duram por muito tempo. Se lermos o livro Mensagem aos Jovens, lá a orientação é que devemos namorar não por muito tempo, porque nós temos um namoro totalmente restrito, que nos limita de muita coisa. Porque se nós namorarmos por muito tempo, vai chegar uma fase que nós estaremos fazendo coisas de casamento no lar. Porque estamos a namorar por muito tempo. Chega aquela fase que a mulher já quer lavar a roupa do marido, porque é muito tempo de namoro. É fazer uma carreira e muito mais. Chega aquela fase que tanto estar juntos não conseguirem casar, os que não querem casar, já tocam-se nos rostos, aquelas carícias todas, cheguem até os beijos. E uns, infelizmente, cheguem até a fornicar, e casam mesmo assim já fornicando. Por quê? Porque levaram muito tempo para casar. Então, eu não estaria limitando ou delimitando assim um número, nem um ano, número exato, tipo 2 anos, 3 anos, mas seria bom se não passássemos dos 3 anos. Seria bom se não passássemos dos 3 anos. O namoro seria bom se não passássemos dos 3 anos. Tudo por quê? Porque temos também aquela preparação em si, sobre o casamento e pedido e tudo mais. A nossa cultura não facilita muito como os do branco, que casais são uma aliança, não. Nós exigimos muitos dotes, então é necessário que para isso haja uma preparação, tudo porque estamos numa fase muito difícil e conseguir isto não tem sido fácil para muita gente. Então, no máximo 3 anos, seria bom se não passássemos os 3 anos. Quanto ao certo lugar do pátio para o santo, isso depende de como vocês estarão sendo ágeis, né, com as mensagens que estarão recebendo. Se vocês não se demorem muito em sacrificar a vossa individualidade, por exemplo, eu saber que namoro com o irmão Flano não sabe, não gosta que eu faço aquilo, e eu ainda assim querer insistir, né? Então, nós temos que aprender a lutar contra os defeitos de caráter dos nossos parceiros e, posteriormente, marcar passo para uma outra coisa. E porque nós sabemos que no santuário, né, não podemos sair do pátio se não fizermos as coisas que devemos fazer no pátio e chegar até um lugar santo. E não podemos sair do lugar santo sem realizar todas as suas atividades e irmos para o lugar santíssimo. Não, devemos terminar uma obra no pátio, depois no santo e no santíssimo. Então não podemos ter também pressa. Vamos sacrificar as nossas individualidades no altar de sacrifício. Seria bom se... Isso é individual. Isso depende de como vão recebendo as luzes e de como vão colocando em prática. Como muitos dizem, é paulatino, né? Mas na fase que nos encontramos, seria já bom se todo mundo corresse para viver as verdades. Muito obrigada, irmã Angelina. Por favor, seja só curta nas respostas. Bem, antes de entrar no relacionamento, o irmão trabalhava e depois perdeu o emprego. Passaram-se 1 ano, o irmão está sempre à procura de emprego e não consegue. O que o irmão deve fazer? Termina o relacionamento ou nem por isso? Tem que vir à frente. Eu gostaria de dar um subsídio nessa questão, porque isso não acontece no namoro.
os irmãos podem perder emprego já depois de casados. E agora a questão é, será que termina o casamento porque parou de trabalhar? Porque acontece muito isso. E é uma questão, é uma consciência, por muito que nós não demos conta. Nós falamos muito mal das femininas, das feministas até. E muitas de nós temos pensamentos feministas, porque muitas irmãs, à medida que o tempo vai passando e o irmão não vai encontrar emprego, ela para de ser submissa, responde da forma que ela quiser. Ou seja, a submissão dela depende do trabalho do irmão. Mas não pode. Você é submissa, desde o momento que você é cristã, você deve submissão ao teu esposo. Independentemente se ele trabalha, se não está trabalhando, isso não tem nada a ver. Mas muitas vezes, como mulheres, o estresse nos sobe a cabeça, perdemos, como a irmã disse, perdemos a maturidade emocional, acabamos, e depois os casamentos acabam. Porque o dinheiro tem sido a causa de muitas separações. Então é necessário que nós saibamos que isso pode acontecer. Então temos que ter maturidade suficiente para saber que são fases do relacionamento. Nós não podemos terminar, porque acabou, depois vamos voltar mais, porque voltou a trabalhar e é complicado. Por isso que nessa senda, irmãos, como adventista, devemos saber fazer investimentos, poupanças. Não temos que ter o hábito do sistema capitalista, ou seja, trabalhar com o meu. Não tem poupança. Quer dizer, se eu perdo o emprego, acabou tudo, não tem fundos. Nós temos que ter mente de europeus. Começar a criar fundos, de modo que nós não dependamos do sistema. Estamos a trabalhar, estamos a fazer poupança, estamos a fazer algum investimento, de modo que, quando perdemos o emprego, não ficamos assim atônitos, o que vamos comer, agora o que vamos fazer, porque andamos a simplesmente depender daquele emprego. E já, como já não quero voltar a comentar, você já apresentar também alguma coisa que eu queria falar sobre a questão da educação no lar. A irmã Verônica falou de um aspecto muito importante, que é a questão da disciplina dentro do lar, que é a questão de pedir à criança para fazer aquilo que tem que ser feito, independentemente se ela quer ou não fazer. Isso é disciplina, irmãos. Isso ajuda muito no crescimento da criança quando ela for adulta. E mesmo na vida espiritual, irmãos. Nós tem dias que acordamos sem ter motivação para fazer meditação. Mas se nós formos pessoas disciplinadas, vamos fazer meditação sem ter motivação. Então, disciplina é muito mais importante do que motivação. Porque motivação você só faz a coisa quando está motivado. Mas disciplina, você obedece, você faz a palavra de Deus, mesmo sem querer. Porque você sabe que eu não sou disciplinada. E é importante as crianças saírem do lar já com isso. Mesmo no trabalho, no emprego, o chefe mandou fazer alguma coisa, ele é disciplinado em fazer. Eu tive uma colega na faculdade que nós falávamos, ela é uma colega que faz o trabalho para ontem. A pessoa mandou tarefa hoje, ela já fez. E nós aprendemos com ela, e por incrível que pareça, ela nem sequer é adventista. Mas a disciplina dela ajudou-nos muito. Como colegas, começamos a falar. Isso é um bom caráter que ela tem. E fomos crescendo, e fomos tendo essa característica. E hoje, na minha vida mesmo pessoal, eu também tenho essa característica. Acordei tarde, você olha na hora, vou atrasar, se eu meditar. Mas não, vamos sacrificar o atraso. Vamos meditar mesmo assim, porque é disciplina. E quando você faz isso constantemente, mais tarde, tão difícil assim você fazer no início, é difícil. Mas é uma característica muito importante que as crianças devem sair com elas do lado, disciplina. Isso também vai ajudar na questão financeira, não gastar porque as pessoas estão a gastar, não gastar para aparecer, porque tem disciplina financeira. Então nós temos que aprender a ter isso, porque é mesmo muito importante dentro do relacionamento. Eu, no momento em que estava assim a explanar sobre o namoro, né, eu disse que devemos saber que o namoro não está isento de grande conflito. Momentos em que Deus permite que nós passemos em alguma situação para que Deus nos revele o caráter de quem estamos a nos unir. Se uma mulher a quem me unir, estou para me unir, e se perceber que eu perdi o emprego, logo ela querer me deixar, só mostra o seu verdadeiro caráter. E se calhar é um livramento divino. Logo, não podemos unir esse tipo de pessoa porque mostra que não tem maturidade espiritual nem mental. Muito obrigada, irmãs. Irmã Verônica, o texto de Provérbios diz que ensinai a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. Depois dos pais cumprirem este mandamento e mesmo assim a criança se desviar, os pais serão responsáveis por isso? Nós compreendemos pela palavra do Senhor que nós temos certa responsabilidade de poder instruir conforme o texto aí apresentado.
nós vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir o nosso dever, mas precisamos compreender que quando eles crescerem, se desviarem, se porventura se desviarem do caminho, eu creio assim que Deus não me imputará o seu pecado. Por quê? Porque eu cumpri fielmente com a minha parte. Eu ensinei essa criança a andar no temor do Senhor. Eu ensinei o meu filho a cumprir todas as orientações. Hoje ele cresceu, se desviou talvez no trabalho, no ambiente, porque aqui neste livro, Respostas Incríveis à Oração, Roger Monod conta a experiência de um jovem amigo que cresceu nos princípios, mas que depois de assumir o casamento, casou-se, conseguiu emprego, e lá no ambiente do serviço, as influências de lá começaram a ver dinheiro junto com a esposa, tinham salários bons, e com o ambiente que estavam envolvidos, este jovem acabou se desviando do caminho do quê? Do Senhor. E Roger Monod orou durante 3 anos a favor deste jovem. Ele foi mesmo fundo, Satanás lhe levou a mergulhar mesmo fundo no pecado. Mas louvado seja Deus, porque esse homem voltou para Cristo. E depois ele apresenta o paralelo com a condição de Sansão. A mãe, quando vê o filho nessa condição, a mãe não pode ficar assim negligente. Tem que orar muito a favor desse filho. Porque aqui ele também apresenta que a oração dos pais de Sansão é que levaram Sansão naquela condição em que estava a refletir a educação que lhe foi passada desde a infância. E ele se arrependeu e buscou a Deus no último minuto de sua vida. Então, eu creio que se Sansão morresse perdido, a culpa não seria dos pais, porque eles fizeram a sua parte, mas ele liberadamente escolheu andar em caminhos torto. Então, esta é a minha posição. Bem, se olharmos para o grande conflito, vamos perceber de como é que Satanás saiu dos céus para a terra, né? Satanás foi criado ou não? Foi criado. Ainda assim pecou, não? Quem é a culpa de Deus? Não. Chega a uma fase da educação que a Bíblia diz que nós não estamos isentos dos ataques do grande conflito. Chega uma fase da educação que a pessoa tem idade suficiente para se centrar na vida espiritual. Mas um pormenor muito importante é que os pais, sendo ainda pais, nunca devem deixar de parar de orar pelos seus filhos. Isso é uma verdade. A Susana Wesley, eu penso que o John Wesley já era adulto o suficiente e ela orava tinha 3 horas por dia para orar pelos seus filhos já adultos. Quando eu estava assim a dizer no período da manhã, que se porventura tivermos um filho, né? Muitos receberam a luz muito tarde, já passaram uma educação muito mal às crianças, já tem 7 anos, onde o caráter já está formado, 10 anos, e ele tiver uma educação traquina, os pais devem confessar esse pecado porque falharam na sua educação. Orem fervorosamente e continuem a reeducá-lo com a ajuda divina, cooperando com o divino para a educação dos seus filhos. Muito obrigada, irmã Angelina. Irmão Cláudio, ainda temos tempo para comentários? Sim, acabou. Não, temos tempo. Tá bom. Então, o momento é para comentários. Por favor, irmão, pode chegar. Ok, comentando também naquilo que é o nosso tema de hoje, eu vou me fixar no contexto da verdadeira educação. Infelizmente, muitos dos pais têm errado. Errado por quê? Por que eu digo isso? Porque muitos dos pais têm deixado os seus filhos naquela fase onde dá para lhe pôr a semente da verdade aonde? Do coração. Naquela fase ele deixa quê? Ele deixa mesmo andar. Ele deixa andar e alguns dizem, olha, deixa só andar ainda criança. Ele deixa só assim, quando ele crescer, vai quê? Vai se endireitar. Quando ele crescer, vai tomar juízo, vai quê? Vai ser quê? Vai ser fiel ao Senhor. Vejam o que a serva do Senhor diz no livro Lá Sem Sombra, na sua página 69, diz assim.
A prevalecente influência no mundo hoje é permitir que a juventude siga o curso natural do seu quê? Do seu espírito. E se forem muito levados na juventude, muitos dizem que os pais dizem que eles endireitarão depois de algum tempo, que os 18 ou 16 anos. Reiniciarão por si mesmos, deixarão os seus maus hábitos, tornar-se-ão, afinal, homens e mulheres que úteis. A Senhora que aprende diz: que grande erro permitirem que durante anos o inimigo semeie no coração o joio e experimentam no período de crescimento princípios errôneos. E muitos são os casos, todo o trabalho posterior é feito nesse lado e o solo de nada quer valerá. Irmãos, infelizmente nós estamos a crescer, futuramente vamos ser pai. Se isso acontecer conosco, teremos a ser reprovado. Então, o que Jesus disse aos seus discípulos quando encontraram um joio na parábola que Jesus contou? E dormindo o inimigo foi plantar nela lá joio. Então, irmãos, é necessário que tem que manter a mente ocupada do quê? Dos filhos. Tem que ser ensinado agora. Porque, irmãos, ninguém te mente. Quem não aprendeu na base, não espera que ficar direito, como se diz que o pau que cresce torto envelhece até torto. Não tem como endireitar. Se ele não aprendeu na infância, então não vai ter como voltar. Eu dou conta da experiência minha própria. Eu cresci no lar adventista, graças a Deus. Embora que esse livro aqui é do meu pai, ele ofereceu para mim. Ele conheceu muito e nós conhecemos agora. Eu fui educado mesmo assim como deveria ser. Eu aprendi tudo mais, oração, estudo. Mas ao longo do tempo eu me desviei. Quando eu completei meus 18, 16 anos, 15 anos eu havia me desviado. Mas felizmente, em 2016, eu fui batizado e eu estou aqui. Estou aqui até agora permaneço na fé. Então há necessidade de educar mesmo o filho. Tem que lhe educar mesmo, tem que lhe embaizar da verdade da verdade bíblica. Se ele se desviar, vai voltar assim como diz o Provérbios. Esse é o meu comentário. Já li A Serva do Senhor. Não me lembro só o livro, mas já li essa citação que a Serva do Senhor diz que nos primeiros 5 anos, pelo menos, se não estou em erro, o recém-casado não deve receber ninguém para viver com ele. Esse período mesmo é o período do marido e a mulher têm que estar juntos para se conhecerem, para se ajustarem. Não pode intervir ninguém. Mas existem sempre circunstâncias e a nossa tradição é que logo que casou, enviam lá sempre alguém. Mas nós como cristãos não devemos aceitar isso. Se verdadeiramente somos chamados para viver a verdadeira educação e seguir os princípios de Cristo, também devemos velar isso. Nos nossos primeiros anos de casamento, não devemos receber ninguém para vir viver no nosso lar. Esse é um período em que agora eu estarei conhecendo uma outra fase do meu parceiro. E ele também estará e vamos juntos trabalhar. E só assim poderemos receber alguém. Mas em caso circunstancial, eu lhe levaria em oração, né? Porque as maiores vitórias, diz esse livro de oração de Ellen White, são ganhas de joelhos dobrados, minha irmã. Se estamos a ver comportamentos estranhos nas pessoas que vieram viver conosco, ou mesmo nos nossos filhos, primeiramente precisamos levar no altar de Cristo. Ao levar ao altar de Cristo, porque a oração requer uma ação. Eu estou a orar e também estou a conversar com essa menina, com o espírito calmo. Na minha primeira palestra, nos métodos de Cristo, apresenta o método que Cristo usava. Não corrigir as pessoas em frente, não corrigir a criança em frente das pessoas, ou no momento em ao público errou, nós como mães já explodimos, estamos a corrigir. Diz que aquilo endurece o coração da criança para receber a correção naquele momento. Então, Jesus Cristo teve esse momento. Ele poderia muito bem corrigir na hora Judas, que estava lá planificar para lhe matar, bem como Tiago e João, quando lutavam quem é o maior. Mas Jesus esperou um momento propício para conversar com eles e lhe apresentar que estavam a
caminhar mal. Então, se nós vemos certos comportamentos nos nossos filhos ou as pessoas que estão com ele, vamos primeiramente consultar a Deus para que nos dê sabedoria e nos ensina como corrigir essa criança, como conversar com ela, para posteriormente, assim, em oração e conversando, ajudando essa pessoa, porque está a vir de caráteres diferentes, pessoas lhe educaram diferentemente, agora teu lar é cristão, você agora se torna mãe dela para reeducar, desaprender aquilo que está mal e aprender o que é certo. E sempre que nós utilizamos os métodos de Cristo, corrigir as nossas crianças, antes de corrigir, orar com ela conforme que eu sempre que fiz isso, meus filhos me ouviram. Mas quando me passou, errou, gritei com eles, eles se tornaram mais rebeldes. Então é só para ver que os métodos de Cristo sempre são os melhores. Não sei se pude ajudar a nossa irmã. Angelina. Bem, já não estarei comentando, creio que a irmã está super clara quanto ao assunto. Estarei concluindo com a seguinte temática, é o seguinte. Queridos e amados irmãos, todos aqueles que são pais e todos aqueles que pretendem ser pais não podem perder de vista Deus, especialmente a mãe. Devem colocar na mente que desde o momento que o pai em si deve colocar na mente que desde o momento que eu decidi ser pai, darei tempo à minha esposa para cuidar mais do lar. Porque há pais que quando eu vejo a mulher não fazer nada, ficam totalmente nervosos, não fez isso porque, não fez aquilo porque. Eu vou contar algo bem rápido. Uma senhora assim, adventista, ela já é mesmo reformadora, vivia com seu esposo. Mas o esposo, infelizmente, não era reformador. Ela não trabalhava. Ela nem aceitava cargo na igreja que lhe afastavam da educação dos seus filhos. E sempre que o homem chegava em casa, ficava irado com ela. Você não faz nada, você não vai ajudar naquilo, você não faz isso e muita coisa mais. E era sempre assim. Uma vez ela acordou e não fez nada. Os filhos acordaram, ficaram bagunçados, não foram à escola, a louça suja, o quarto desarrumado, a casa desarrumada, não tinha almoço, não tinha jantar. O homem chegou, encontrou a casa desarrumada. Ela perguntou, mas o que é que se passa? Ela respondeu, hoje não fiz nada. Então os pais devem colocar na mente, é uma responsabilidade que a mulher educando também não é fácil para ela. Então deve-se colocar na mente que você trabalhando não és o único que está a sofrer ou que está a cumprir com as suas responsabilidades. Não, a mulher em si também está a cumprir com as suas responsabilidades. E eu disse a alguém, ela disse, olha, meu marido me obriga a trabalhar. Eu disse para ela, se teu marido te obriga a trabalhar, diz para ele engravidar. Recebe a barriga e começa assim, fica grávido ele. Fazem a troca dos papéis, não é isso? Porque a orientação é que a mulher terá que sofrer para obter os seus filhos e o homem terá que trabalhar no duro para sustentá-los. Já que o homem quer que a mulher receba seu papel, então o homem receba o papel da mulher. Simples. Então, não vamos procurar fazer parte de um casamento acasalado. Casamento acasalado é a união entre duas pessoas que estão juntos, vivem na mesma casa, mas não há compreensão, não há união, não há amor, senão discussão e discórdia. Muito obrigada às nossas palestrantes, irmã Verônica, irmã Angelina. Até a última batalha.